Amém, meus irmãos? Graça e paz a todos. Fala com o irmão do seu lado, que bom que você veio. Fala para ele, o Senhor tem mais um pouco, fala para ele. O Senhor tem mais uma porção para nós essa noite. Maravilha? Obrigado, pastorzão. Meus queridos, antes de pedir para você abrir a sua Bíblia, eu quero primeiramente louvar o nosso Pai Celestial. Não é verdade? Se nós estamos aqui é porque Elias, ele tem nos sustentado, né? Entre tantas lutas, tantas dificuldades, o Senhor nos colocou de pé e estamos de pé para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu sou grato a Deus pela sua vida, por você estar sentadinho aí. Eu sempre falo, amanhã você vai estar aqui em nome de Jesus, sendo um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor, porque nós estamos numa casa de paternidade, onde aqui nós queremos gerar filhos que sejam melhores do que nós. Então quero exaltar o Senhor, nosso Pai Celestial, e honrar a vida dos nossos pastores, pastor Jades, pastor Alê. E esse mês de paternidade, para pastor, é muita honra ministrar nesse tema, né, nesse mês de agosto, sobre paternidade. Eu me sinto honrado e glória a Deus por ouvir do nosso pastor. Estamos aqui para ajudar a servir o Senhor, aonde o Senhor nos chamar e nos der condições de ser útil na obra do Senhor. Estamos aqui. Amém, meus irmãos? Muitos têm, né, um zelo, né, um desejo de vir para o altar, né, pastor, de pegar o microfone. Mas você sabe que altar é lugar de sacrifício. É um lugar de sacrifício, é um lugar de renúncias. E posso dizer para você, não para a minha glória, mas nessas 2 décadas servindo o Senhor, as pessoas que me acompanham mais de perto, nos últimos 5 anos, sabem os caminhos que eu tenho percorrido. E eu lembrei de uma frase de um pastor que falou assim: você só saberá o que Cristo vale para você quando Ele for tudo que você tiver. E eu também consegui entender as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a ter abundância, aprendi na escassez, mas de Jesus eu não largo. Eu continuo servindo, adorando Ele, fazendo a vontade dEle. Que você também guarde isso no seu coração. Servir o Senhor com alegria. Então é uma honra para nós, né, estarmos aqui nessa noite falando da palavra do Senhor. Os companheiros de trabalho, tem alguém que trabalha conosco aqui? Eu não vou falar o nome da empresa para não fazer merchandise para eles, não estão merecendo muito não. Cadê os companheiros de trabalho aqui? Dá um sinalzinho com a mão aí. Falaram que ia vir, tem um lá no fundo lá, outro ali, né? Obrigado, irmãos. O Senhor está salvando lá na empresa, irmãos. Está restaurando vidas, restaurando ministérios, a vida do Adriano, né? Nós estamos lá, fazendo mesa, sentando, tomando café, na hora do almoço, ministrando, restaurando. E Jesus tem feito coisas maravilhosas lá. Meus queridos, aproveitando que você está aí, abra sua Bíblia no 12º livro da Bíblia Sagrada. 12º livro da Bíblia Sagrada. Eu gosto de fazer isso, a minha esposa sempre fala: por que você faz isso com o povo? É para eles virem para a escola dominical. Também é conhecido como 2º livro de Reis. 2º livro de Reis, você vai passar pelo Pentateuco, conhecido como os primeiros 5 livros da Bíblia. Você vai entrar aí nos livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, 1ª Reis, 2º livro de Reis. Você vai encontrar o capítulo 2. 12º livro da Bíblia Sagrada, capítulo 2. 2ª Reis, capítulo 2, versículo 1. O número 12, irmãos, na Bíblia, né, dentro da gematria, melhor falando, né, vai falar a respeito do governo perfeito de Deus. Vai falar ali que Deus, Ele organiza o seu povo, levanta líderes, estabelece aliança e governa com ordem e propósito. Esse é das aplicações do número 12 para a nossa vida, né? Ele chama também cada cristão para ocupar o seu lugar no corpo de Cristo. Havia 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas de Jerusalém. Tanto o número 12 aparece na Bíblia, né? E também, lá em Efésios 4:11, vai falar que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, né, para a edificação da igreja. Então o Senhor nos chamou com um propósito, para edificar a sua igreja, e assim é o governo de Deus sobre nós. Todos acharam aí? 2º livro de Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: e sucedeu quando o Senhor haveria de tomar Elias para o céu, por um turbilhão de vento, que Elias se foi com Eliseu de Gilgal. Repita comigo, Gilgal. Agora vamos ler o versículo 2. Elias
disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu disse a ele: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles desceram a Betel. Repita comigo: Betel. Agora vamos para o versículo 4. E Elias disse a ele: Eliseu, fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: como vive o Senhor, como vive a tua alma, não te deixarei. E assim eles vieram a Jericó. Repita comigo: Jericó. Agora vamos lá para o versículo 6, para a gente ganhar tempo. Elias disse a ele: rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. Ele disse: como vive o Senhor, como vive a tua alma, não te deixarei. Ambos seguiram adiante. Repita comigo: Jordão. Versículo 9, para a gente adiantar o texto. E sucedeu que quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti seja tomado. Eliseu disse: rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. Versículo 12. E Eliseu viu isto e bradou: meu pai, e a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu. Ele agarrou as suas próprias vestes e rasgou em 2 pedaços. Versículo 14, para encerrar. E ele tomou o manto de Elias que ali caiu e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Amém, meus queridos? Você pode glorificar o Senhor pela sua palavra? Glória a Deus. Meus queridos, o texto lido é um texto bastante conhecido a respeito da transição do ministério profético do profeta Elias para Eliseu. O interessante é a gente voltar um pouquinho no primeiro livro de Reis, capítulo 19, onde você vai ver ali que Elias, ele estava ali sendo usado pelo Senhor para combater a idolatria em Israel. Ele se junta ali no Monte Carmelo, depois de 3 anos e meio que o Senhor havia cessado a chuva sobre a terra, nem orvalho desceu. Agora o Senhor fala para Elias: vai lá e avisa Acabe, porque a chuva vai descer. Mas nesse momento, depois de todo esse histórico, de toda essa manifestação do Senhor através de Elias, você lembra, e você que lê a Bíblia vai lembrar, que Jezabel começou a ameaçar Elias e falou para ele: eu vou matar você, assim como você matou os meus profetas, os profetas de Baal e da deusa Azera. E Elias agora, ele fica com medo. Ele fica com medo e estava lá no Monte Carmelo, que é um lugar fértil. Ele foge para um deserto. O que eu entendo nessa passagem de Elias saindo de um lugar fértil e indo para um deserto? A nossa vida espiritual tem altos e baixos. Um dia a gente está desfrutando das infinitas bênçãos, um dia nós podemos estar sofrendo uma escassez. Mas mesmo assim, o Senhor continua cuidando de mim e cuidando de você. Elias então ele foge para um deserto, E ele pede no seu ânimo a sua morte, a Bíblia fala. Agora repita comigo e pense esse comigo. Mas a Bíblia fala que Elias no seu ânimo pediu a morte. Mas Elias estava fugindo com medo. Será que ele estava animado? Pediu no seu ânimo: ai, Senhor, manda a morte, eu quero morrer. Não, lá dentro do seu íntimo, lá na sua alma, no seu emocional, ele estava cansado. Elias estava abatido, porque sempre depois de grandes conquistas vem uma frustração sobre nós. Sempre depois que nós conquistamos aquilo que nós tanto queríamos, de repente você olha de onde você conquistou e fala: puxa, passei tudo isso, cheguei. De repente bate uma frustração, um desânimo. E assim foi com Elias. Ele acabou se frustrando, desanimando, enfrentou os profetas, venceu, Deus foi glorificado, e de repente estão querendo matar ele. Elias, ele ficou desanimado, não que ele estava cansado, mas foi um abatimento emocional na vida de Elias. Mas o interessante é que Elias, ele não pronunciou essas palavras. Ele falou no seu ânimo, com a sua alma. Ele pensou. Ele não chegou a falar: ah, que vontade de parar, que vontade de desistir. Não, dentro do seu ânimo, dentro da sua mente, do seu coração, Elias estava com esse sentimento, querendo parar, querendo desistir. E talvez muitos de vocês chegaram aqui assim hoje, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em entregar.
Mas fique tranquilo, tem uma palavra de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Tem uma palavra vindo direto ao seu coração. Não é tempo de parar, é tempo de continuar, é tempo de avançar. Ele se abateu e pensou em parar, pensou em desistir, porque ele estava cansado. Mas Deus não permitiu Elias parar. Deus, sem ele pronunciar uma palavra, dizer o que ele estava sentindo, o Senhor já foi ao encontro dele. Ele não falou, ele pensou no seu ânimo, dentro do seu coração. E quando ele pensa, o Senhor fala: opa, preciso falar com Elias, preciso levar uma resposta para ele rapidinho. Então o Senhor visitou ele, debaixo de um carvalho, deu-lhe descanso, o alimentou, ouviu o que estava acontecendo com ele, ouviu as suas queixas, melhor dizer assim, renovou a missão dele, e lhe deu um companheiro para o ministério. Está entendendo? Estava desanimado, triste, meio abatido, pastor. E de repente o Senhor falou: não, Elias, levanta, come, bebe, eu vou dar mais uma missão para você. Mas você não vai sozinho, vou colocar alguém do seu lado para você continuar. Deus vai colocar pessoas do seu lado para ajudar você na caminhada. Você foi chamado, você foi escolhido. Aqui nós somos uma casa de paternidade, para você derramar aquilo que o Senhor tem na sua vida sobre outras pessoas, para você discipular outras pessoas. Encoste no mais jovem, encoste alguém que está desanimado, anime ele, vai, levanta, vamos andar, vamos embora. O Senhor tem um propósito na sua vida. Elias estava desanimado, mas o Senhor falou: levanta, come e bebe, eu vou colocar alguém do seu lado para você discipular e dar continuidade na obra. Elias não desistiu. Antes, Deus não desistiu de Elias, antes o alimentou, o acolheu e deu um propósito. Eu estava escrevendo essa parte que o Senhor falou no meu coração, e o Senhor trouxe um louvor ao meu coração. Vamos lá, irmã Thalita, louvar a Deus, os irmãos. Você adora o Senhor vai falar com você. Para você que está desanimado, pensando em desistir. Não acabou, espalharam por aí. Olha Deus falando com que você. Que já terminou e que era o teu fim. Será que essa é a sua história? Mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou. Glórias a Deus. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história não acabou a sua história. E que você não. Eu vou entrar. Você vai se levantar hoje. Você vai sair daqui debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Que ainda tem vida aí. Tem vida aí, tem propósito aí daí. O Senhor te chamou para uma grande obra. Come, bebe, levanta, porque é muito grande ainda é a tua caminhada, diz o Senhor. Se levante, meu irmão. Alegre a tua alma. O Senhor está te vendo. Sem pronunciar palavras, Ele sonda o teu coração. Existe vida aí, existe vida aí. Elias estava depressivo, pensando em morrer. Mas o Senhor falou: Elias, ainda tem vida aí, rapaz. Eu te chamei com um propósito. Você vai formar pessoas, formar líderes, você vai deixar um legado. O Senhor está alinhando destinos aqui nessa noite. O Senhor está alinhando destinos espirituais aqui nessa noite, porque Ele te viu no meio da multidão. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Meus queridos, Elias recebe o renovo da parte de Deus. Recobra o ânimo, se levanta e parte para a missão que o Senhor havia lhe dado. Ungir
Eliseu, profeta em seu lugar. Meus queridos, o interessante é nós notarmos o texto que quando Elias sai é destino de Eliseu, Eliseu não estava sentado ou deitado numa rede tomando água de coco. Não, ele não estava, pastor Jades, numa sala de ar-condicionado mexendo no WhatsApp. Não, fuçando as redes sociais. Não, a Bíblia vai dizer que Eliseu estava no campo, arando a terra, com 12 juntas de boi. Ele estava trabalhando. Deus sempre vai pegar pessoas que estão ocupadas. Até parece que na sua agenda não tem tempo, mas o Senhor vai parar a sua agenda e vai dar um tempinho para você. Está entendendo? Você fala, irmão, eu não consigo. Deus vai mexer na sua agenda e vai fazer você ter um tempinho para usar o dom, o talento que Ele colocou sobre a sua vida. Ele vai fazer. Meus queridos, Eliseu estava lá, lavrando a terra, trabalhando, debaixo de sol, debaixo de chuva. E de repente, lá vem o profeta. Passa por Eliseu e joga a capa sobre Eliseu. Eliseu estava trabalhando, irmãos, com 12 juntas de boi. Eram 24 bois. A fileirinha, pessoal arando a terra. Eliseu estava com a 12ª, na 12ª fila. Ele estava por último. Ele era o último da fila. Mas mesmo assim, a escolha do Senhor não tem lógica humana. Deus está falando com pessoas aqui hoje. A escolha do Senhor não tem lógica humana. Você está sentado aí, você pode falar, ninguém me enxerga aqui, ninguém está me vendo aqui. Mas o Senhor está te vendo. Ele te conhece. Ele sabe as suas lutas, Ele sabe as suas batalhas, Ele sabe o propósito que Ele chamou você e o propósito que Ele trouxe você até aqui. Talvez você tenha saído, assim como eu também, de outra casa, de outra denominação, e chegou aqui quebrado, detonado. Mas o Senhor está se restaurando, e o Senhor vai te restaurar por completo, para Ele completar a obra que Ele tem da sua vida. Ele vai usar a sua vida, não é nada sobre nós, é tudo sobre o reino de Deus. Então, se você chegou aqui na IBG, passou pela integração, ou está aí esperando uma oportunidade, se levante, se apresente, que nessa noite o Senhor quer usar a sua vida. Ele quer dar continuidade naquilo que Ele chamou você para fazer. Você precisa se dispor a servir ao Senhor com alegria. Eliseu estava por último na fila. E as escolhas de Deus às vezes nos confundem. A gente olha e fala, ué, por que o pastor Jades separou o irmão? Não foi o pastor Jades, não foi o pastor Marco, não foi a pastora Alessandra. Foi o Espírito Santo de Deus que tem um propósito específico. Muitos só parece que estão na frente. Fique tranquilo, Deus está invertendo a ordem dessa fila e vai chegar até você a oportunidade, e Deus vai cumprir com a sua promessa sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ele vai cumprir porque Ele é poderoso para fazer isso. Eliseu estava arando terra, e muitos vão achar, coitado de Eliseu, por isso que foi servir a Deus, era pobre, agricultor rural, lazarado, estava azarado na vida. Não, naquela época, quem tinha 12 juntas de boi, era uma família abastada, era uma família que tinha dinheiro. Então Eliseu não era um pobre, ele era alguém de uma família nobre em Israel, de uma família que tinha posses. Está entendendo? Ele não era um pobre porque estava arando terra, ele estava lá com 12 juntas de bois. Provavelmente ele estava por último, porque ele estava administrando o que ia à sua frente. Já estava trabalhando, exercendo liderança, exercendo autoridade sobre pessoas que o Senhor havia colocado na vida dele. É no lugar que você está que Deus está vendo o que eu e você estamos fazendo, com dom, com talento, liderando, direcionando, cuidando de pessoas. O Senhor está vendo, até chegar o dia da unção vir. Está entendendo? Eliseu estava lá, cuidando, mas não era alguém que não tinha posse, alguém que não tinha dinheiro. Não, ele tinha
Só que quando o chamado chegou, ele abandonou tudo. Então ele não deixou só uma vida de agricultura, ele deixou uma casa próspera dos seus pais, para poder seguir o chamado que o Senhor havia colocado sobre a vida dele. O interessante é que quando Elias joga a capa nele e fala, vem e me segue. Ele fala, profeta, posso ir primeiro e despedir dos meus pais? Olha só, aqui mostra já que ele tinha honra também, como autoridade. Honrava os seus pais. Eliseu honrava a sua paternidade. Elias fala, vai lá logo, rapaz, despede dos seus pais. Eliseu foi lá e despediu dos seus pais. E agora, Manuel, vamos louvar a Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Eliseu foi lá e se despediu. Me conectou, salvou. Pegou o arado, pegou os bois que ele trabalhava e fez um sacrifício. Fez um churrasco de despedida. Queimou os bois, queimou o arado e falou, vamos seguir adiante, porque para trás eu não volto mais. Uma vida com Cristo é uma decisão. É como se passar por uma ponte e derribá-la e dizer, para trás eu não volto mais. Para trás eu não volto mais. Eu vou seguir adiante. É como você, pastor Alessandro, comprar uma passagem para outro destino, para outro país, mas uma passagem só de ida, dizendo, eu não volto mais. Eu vou lá e eu vou entregar tudo, eu vou dar o meu tudo. É assim a nossa vida com Deus. Quantos estão dispostos nessa noite? Entregar tudo para o Senhor. Você pode ser um empresário bem sucedido, você pode estar fluindo, mas o Senhor está te chamando nessa noite. O Senhor está te separando nessa noite. O Senhor está te chamando. É noite de sobrenatural de Deus. A vida com Deus é assim. É uma decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você. É você que tem que decidir. Quando eu fui me converter, eu fiquei um mês indo na igreja. E as pessoas chegavam e falavam, irmão, vamos lá na frente citar Jesus. Eu, não, irmão, não. Porque eu lia muito a Bíblia antes de me converter. Que as Bíblias católicas, essa grandona, com as páginas tudo amarela. Pegava a minha mãe, ia lá para o quarto e ficava lendo a Bíblia. Eu escutava meu pai que a minha mãe falou no quarto, esse menino está usando droga, ele não dorme. Mal sabia eles que eu estava mergulhado na palavra, sendo impactado pela palavra. Chegou um dia que a minha esposa estava no catolicismo, falei, eu não vou para a igreja católica mais. Não dá. Com todo respeito aos irmãos católicos. Eu li a palavra, falei, não tem como, não consigo ir mais lá. E um dia, o Senhor falou comigo, uma mensagem, uma pregação. Eu fui lá e entreguei a minha vida para Jesus. 7 dias depois, já falei aqui, eu fui batizado com o Espírito Santo. Nem sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Estava fazendo um discipulado para descer as águas. Nesse período, estava tendo um culto missionário, uma cruzada evangelística na nossa igreja. E lá estava um missionário muito usado por Deus, em dom de curas e maravilhas. Eu vi perna crescendo na minha frente instantaneamente, pessoas sendo curadas pelo poder de Deus. Eu novo convertido, eu ficava meio assustado. E eu no meio da multidão, o profeta falou, tem alguém aqui, se ele não vier aqui, ele vai morrer de câncer. E eu sentadinho ali, ele falou, para essa pessoa saber que Deus está falando com ele, as costas dele estão doendo agora. E começou a queimar minhas costas, irmãos. Parecia que tomei uma chinelada nas costas. Eu estava com meu filho pequenininho no colo. Falei, minha esposa, segura aqui que Deus está falando comigo. A hora que eu levantei do meio da multidão, você mesmo, filho, vem aqui. Pegou o azeite, ungiu minhas costas. E ali saiu uma enfermidade nas mãos dele. O Dil, a Val, o Eli, o pessoal congregou com a gente, o Manuel, a Aline, né? Eita glória, Adri, pastor Elias. Estavam lá pertinho e viram. Eu fui tocado pelo sobrenatural de Deus.
Recebi um milagre. Só que eu estava fazendo um discipulado. Escuta isso. E eu fiquei duvidoso. Falei, esses crentes estão querendo me enganar. É mentira. Que isso? Que negócio de doença aí na mão? Não. Sou vida louca. Doido. Esses caras estão querendo dar um migué em mim. Desculpa expressões para o jovem, né? Daí eu, fazendo um discipulado, eu fui para o discipulado no domingo de manhã. Dobrei meu joelho para orar. Eu tive uma experiência espiritual. Eu voltei alguns anos no centro aqui da cidade de Taubaté, antiga Rua das Palmeiras ali, né? Eu estava andando na rua da cidade, antes de me converter, e ó, fumando cigarrão, jogando fumaça para o alto, tragando a morte e jogando vida para o alto. Eu passei por uma cigana e ela falou assim, moço, me dá um cigarro. Eu falei, moço, eu não tenho cigarro, que eu tenho só para o meu consumo. Se soubesse a situação que eu estou, você não pediria nada para mim. Mas eu só queria um cigarro. Eu falei, não tenho nada para te dar. Eu estava atribulado, irmãos. Eu falei, outra coisa, eu vou falar uma coisa para você. Essa criança no seu colo vale um dinheiro, né? Você falar alguma coisa, eu pego essa criança e levo ela embora. A mãe dela correu para ele, não, moço, pode ir embora, segue o seu caminho, vai embora, vai embora. E eu saí andando, fumando cigarrão. Cheguei a uma distância de uns 50 metros. Aquela cigana falou assim, não precisa me dar o cigarro não, mas você vai morrer de uma doença muito feia desse negócio ainda. Eu senti aquele calafrio na espinha assim, ó. E aquela palavra me atingiu. O dia que eu estava orando no discipulado, o Senhor me deu essa experiência, me levou anos atrás, lá no centro da cidade, onde eu recebi essa palavra de maldição, que eu iria morrer de câncer. E o Senhor me curou usando a vida daquele missionário dentro da igreja. E o Senhor falou, você duvida que eu faço? Eu cheguei primeiro na sua vida. Você nem era para estar aqui. E ali, irmão, eu chorei de tristeza, e meu tempo de alegria, por ter duvidado do poder de Deus. E eu vou liberar uma palavra para você. A igreja, pastor, está orando aqui 365 dias no ano, irmão. Tem uma atmosfera espiritual aqui em cima de nós, meu irmão. Eu e você precisamos, acessar essa atmosfera pela fé. Você que está curado, talvez com coisa na justiça travado, meu irmão, não importa o que a justiça falou, não importa o que o médico falou, o nosso Deus é poderoso e nessa noite você vai sair daqui com o seu milagre. Nós precisamos ativar esse lado espiritual que está sobre nós, que o céu desça no nosso meio e que nós venhamos ver o poder de Deus, pessoas levantando da cadeira de roda, paralítico andando, cego enxergando, porque o poder de Deus está no nosso meio. Receba o milagre, receba a cura, receba. Não podemos achar que estamos somente em um ambiente social. Não, aqui é o ajuntamento dos santos, onde o Senhor faz milagres. E eu falo, eu fui tocado pelo sobrenatural. Eu quero ativar esse sobrenatural novamente na minha vida. A atmosfera está aqui. Basta eu e você acessar pela fé. O Senhor está liberando milagres sobre nós aqui nessa noite. Tem pessoas que vão chegar no pastor Jade, pastor, eu estava com o diagnóstico aqui, o diagnóstico, mas eu fiz outro, não tem mais nada. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado aqui nesse lugar. Aqui vai ser uma casa de paternidade, já falei pastor Jade, vai ser uma casa de milagres sobrenaturais. Precisamos acessar. Eliseu então agora despede dos seus pais, faz a despedida missionária, um churrasco que os irmãos gostam, não é verdade? Então agora ele segue o seu destino profético. Mas o interessante, irmãos, é a gente tocar um ponto aqui que o Senhor falou comigo quando eu estava preparando essa mensagem. Um dia eu estava sentado ali igual você, o pastor Jades havia me convidado. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Não sou contra, irmãos, o uso da tecnologia, inteligência artificial. Isso é ótimo para nós buscarmos estudos, prepararmos. Mas pregação, irmão, pregação é diferente. Você pode buscar contexto cultural, tantas coisas, mas mensagem tem que vir do céu. A IA não vai dar palavra para você falar aqui no altar. Ela não pode, né? Mensagem vem
do Wi-Fi celestial. É lá de cima que vem. Eu sentadinho um dia ali com a minha esposa, adorando a Deus, e Deus trouxe esse texto à minha mente, já falou o começo, o meio e o fim da mensagem. Eu falei, amém, Senhor. Cutuquei minha esposa e falei, Deus deu uma mensagem. O Senhor deu uma mensagem. E fiquei escrevendo a mensagem, meditando na mensagem, preparando a mensagem, trabalhando lá na empresa, correria na máquina, e falando com Deus, e falando com Deus, e falando em mistério. E Deus foi dando a mensagem. Então, quando Elias vai escolher Eliseu, nós já falamos, ele era um agricultor. Estava na terra. Só que naquela época também, já existia a chamada escola ou rancho dos profetas. Já existia. Quando que surgiu? 1 Samuel capítulo 10. Você vai ver que depois da queda do sacerdote Eli, da corrupção dos seus filhos, Samuel então assume ali como sacerdote, juiz e profeta. E Samuel, ele vê a necessidade de formar filhos espirituais, preparar discípulos. Samuel então ele funda esse rancho ou escola dos profetas, onde aqueles que tinham um chamado iam lá e ficavam ali aprendendo coisas espirituais, aprendendo música, aprendendo a tocar instrumentos. E lá tinha essa escola dos profetas. Elias participava também e cuidava dessa escola dos profetas. Só que o interessante é que quando Deus manda ele chamar, é estranho, pastor. Por quê? Porque o Senhor não falou para ele, Elias, vai lá no rancho dos profetas, tem um lá. O Senhor fala, vai lá no campo, lá onde ninguém imagina, vai buscar um improvável. Tem pessoas que estão sentadas aqui, que pode ser o futuro pastor da IBG Taubaté. Tem pessoas que estão sentadas aqui, está sentada aí do seu lado, pode ser o futuro pastor da IBG Orlando, que vai ser inaugurado ainda. Pode ser um pastor de Portugal, da Espanha, da África, da Europa, da Ásia, eu não sei. Por quê? É o Senhor quem escolhe. Existia um protocolo, tinha a escola de profetas, mas o Senhor manda o profeta ir lá no campo, pegar alguém que estava trabalhando, seguindo a sua vida normalmente. Ele estava lá na escola dos profetas, mas ele não estava na escola dos profetas, mas o Senhor o chamou. Cutuca o irmão do seu lado aí, filho. Deus está falando com você, né? Não faz de desentendido, não. Não se faça desentendido, não. O Senhor vai lá onde você está e vai te separar. Então, a escola do profeta, irmão, não é desmerecendo o preparo, né? A nossa dedicação ao ministério, né? Buscar qualificação ministerial. Mas nem todo mundo que faz um seminário teológico vai ser um pastor. Não é todo mundo que tem um papel, um anel de teologia no dedo, que vai ser mestre reconhecido pela igreja. Tem alguns que é o Senhor quem escolhe. A escolha sempre vai ser dele. Jamais vou desprezar alguém que trabalha com ensino, né? Dentro da igreja, a qualificação. Mas quando se trata de chamada, daí não tem como a gente opinar. Daí Deus vai chamando, Deus vai trazendo para perto, Deus vai separando, Deus vai fazendo a pessoa crescer, se destacar. E isso é natural, porque daí toda a igreja reconhece. Quando alguém subir aqui e for separado, a igreja reconhece que essa pessoa é humilde, que é servo, que é atencioso, que é amoroso. Então o Senhor está te vendo. Fique tranquilo, continue fazendo o que você está fazendo. Cutuque ele e fala assim, continue fazendo. Fala para o irmão, continue fazendo o que você está fazendo. O Senhor está te vendo. Mas é importante a gente saber, não devemos confiar somente em títulos, cursos e posições espirituais. Agora eu sou um pastor, agora eu sou líder. Então exerça e honre o lugar que o Senhor te colocou. Assuma, tome posição mesmo, tome posse do seu lugar e faça com excelência aquilo que o Senhor chamou você e eu para fazer. Deus nem sempre vai escolher o mais qualificado aos olhos humanos, mas aquele que está disposto a obedecer integralmente ao chamado do Senhor sobre a sua vida. Muitos podem olhar para mim e olhar para você e falar, nossa, eu faço melhor que o irmão. Com certeza, tem pessoas aqui que pregam, sabem muito mais do que eu. Não é verdade? Tranquilo, no seu tempo vai chegar.
mas continue fazendo aquilo que o Senhor chamou para você enquanto você está aí. Enquanto você está aí, o Senhor está lapidando a sua vida. Elias, então, meus irmãos, agora caminha com Eliseu depois dessa despedida. E uma interessante, algo que o Senhor saltou aos meus olhos no texto também, é em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, que no meio daquela provação que Elias estava passando, com os profetas querendo matar ele, e Jezabel querendo matar ele, ele sai fugindo, ele corre, foge. Só que a Bíblia fala, pastor, 1 Reis 19, versículo 3, que já tinha um moço que acompanhava Elias. Ele já tinha um assistente. Só que Elias falou para ele: ei, fica aqui que estreitou. Ele, graças a Deus, Elias, vai com Deus. E ó, meteu o pé e deixou Elias ir para o deserto sozinho. Está entendendo o mistério? Elias tinha alguém que acompanhava ele. Só que quando as coisas apertou, abandonou ele. Está entendendo? Tem estações da nossa vida que pessoas vão nos acompanhar até um determinado lugar. Depois vai haver separação. Mas você não vai ficar sozinho. O Senhor vai levantar outras pessoas para você continuar fazendo e seguindo o propósito do Senhor. Mas uma coisa para a gente ver como as coisas de Deus a gente não entende. Porque já tinha alguém que acompanhava Elias, estava sendo discipulado por ele. Mas quando Elias deu uma palavra, ele falou: opa, o negócio estreitou, estão querendo matar Elias, rapaz. Eu vou sair daqui, eu vou me esconder, eu vou voltar para minha casa. Deus não chama pessoas covardes para servir Ele. Mas para isso, não é a valentia humana, é o poder do Espírito. Como eu falei que outra vez, que é o empurrão do Espírito. É um empoderamento do Espírito que faz a mim e a você acreditar no chamado de Deus. Elias tinha alguém que acompanhava ele. Mas quando o negócio se apertou, ele falou: tchau, Elias, vai com Deus. Eu vou voltar a fazer o que eu tenho que fazer. Daí Eliseu agora está com Elias. Eliseu vai também para onde? Para a escola dos profetas. Elias pega ele e fala: agora vem comigo então, filho. Leva ele, coloca ele no meio da escola dos profetas e fala: agora você vai receber capacitação. Você vai aprender também. Eu falei, o chamado não nos isenta de buscar capacitação. Edilson, eu sou chamado por Deus. Amém. Para quê? Para pregar. Cadê você na escola dominical? Cadê você na escola teológica que nós temos aqui? Eu quero pregar. Então, se posicione. Eliseu foi com Elias para o rancho dos profetas. E quando Elias então falou para ele: ó, está chegando o tempo de eu cumprir a minha missão. Elias passa com ele e vai percorrer 4 caminhos. E aqui eu coloco um tema para discorrer para o final. 4 caminhos para herdarmos a herança do nosso Pai. O primeiro caminho que Eliseu vai passar com Elias, nós vemos, se chama Gilgal. Gilgal significa rolar, remover, fazer girar, tirar de cima. Lá em Josué capítulo 5, versículo 9, Deus declara: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. E o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Então, Gilgal é um lugar onde Deus remove a vergonha do nosso passado. Onde Deus nos faz passar por ele, assim como Eliseu teve que passar, num lugar de remover algo da nossa vida, de trazer cura para nós, e trazer libertação para a nossa vida. Então Gilgal é o lugar onde Deus remove a vergonha do passado e marca um novo começo na nossa história. Então todos nós precisamos um dia passar por Gilgal, onde o Senhor vai remover algumas coisas da nossa vida, de onde a gente fica, aleluia, é meio desconfortável, né? Mas depois você vai ver que o Senhor sabe o que Ele está fazendo, o que Ele está removendo da nossa vida. Antes das batalhas de Canaã, Deus levou Israel primeiro para Gilgal. Primeiro vem a transformação
no nosso interior. Depois ela vai aparecendo exterior. As pessoas começam a olhar para mim e para você e falam assim: Elias está diferente. O semblante dele está diferente. Começa aqui dentro, mas vai externando. Porque o Senhor removendo a velha natureza de mim e de você. E vai removendo aquilo que nos impedia de manifestar a glória dele. Através de uma conversa, de uma atitude. Então o Senhor precisa nos levar para Gilgal. Todo discípulo, todo filho precisa passar por Gilgal. Quantos aqui já passaram por Gilgal? Lugar que o Senhor removeu muitas coisas da nossa vida. Que não passou, fique tranquilo, você vai passar. O Senhor vai te levar. Todos nós precisamos passar por um Gilgal espiritual, onde o Senhor remove a vergonha do passado, restaura a nossa identidade de filhos e renova a nossa aliança com Ele. É importante o Senhor nos levar, porque isso vai nos preparar para logo mais à frente estarmos preparados, fortalecidos para receber grandes conquistas. Primeiro vem a remoção, parece que estão perdendo muitas coisas, mas é o Senhor removendo, é Gilgal que você está passando. Então fala para o irmão, fique firme aí, fala para ele. Fique firme, o Senhor está removendo, mas lá na frente você vai ver o que Ele está fazendo na sua vida, é para a glória do nome dEle. Fique tranquilo, não abandona não. Prepara, que vai vir grandes conquistas para você. Muitos querem chegar diante de Jericó, mas primeiro precisa passar por Gilgal, lugar muitas vezes de perdas. Depois o profeta vai com Eliseu e passa com ele em Betel. Passou por Gilgal, removeu, tirou as mazelas, está começando a ser lapidado pelo Senhor. Ele vai para Betel, nada mais é do que casa de Deus. Foi tirando os obstáculos, agora ele está plantado na casa de Deus. Na casa de Deus, aqui falando em Betel, foi o lugar onde Jacó teve um encontro com Deus. Lembra? Estava fugindo de Esaú, seu irmão, pegou uma pedra, deitou no meio do deserto, e de repente ele viu uma escada do céu tocando a terra. Ele viu os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo. E ele ficou assustado. Ele falou: esse lugar não é o outro, senão a casa de Deus. E aqui foi instituída Betel, a casa de Deus. Foi ali que Jacó reconheceu a presença de Deus. Aqui na casa de Deus é onde nós reconhecemos a presença do Senhor. Aqui em Betel é onde nós temos um relacionamento, ganhamos intimidade com o nosso Pai Celestial. E ali que Jacó fez um voto ao Senhor. Aqui na casa de Deus é lugar de você fazer voto. E falar: Senhor, eu estou aqui. Eu olho que na hora da campanha, poucos irmãos pegam um papelzinho para entrar na campanha. Não tem o que conquistar, mas você tem o que agradecer. Fique em pé, fala: Senhor, eu estou de pé, não vou pedir nada. Vou fazer 7 quarta-feiras só para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Betel é lugar de voto, lugar de aliança e presença de Deus. Talvez então Deus tenha trazido você aqui e você até agora não fez um voto com Deus, não fez uma aliança. É noite de você fazer um voto com Deus e receber as promessas do Senhor. Passou por Gilgal, passou por Betel, agora ele chega em Jericó. Jericó é conhecida como uma cidade de fortaleza, de obstáculos que muitas vezes nos impedem de avançar. Se a gente não passar por Gilgal, não ficar firme em Betel, quando chegar a Jericó, os obstáculos, as barreiras, a gente vai olhar, vai dar uns passos para trás e falar: o quê? Não dá para mim não. Mas se você passou por Gilgal, está em Betel, você vai conseguir vencer Jericó. Você vai conseguir transpassar essa dificuldade que está diante de você, que muitas vezes aos seus olhos parece que não tem jeito. Mas se você já está deixando o Senhor remover coisas da sua vida, se você está fazendo uma aliança com Deus, está buscando intimidade com Deus, quando as dificuldades chegarem, você vai falar: para o meu Deus isso não é nada, para o meu Deus isso é pouco, porque eu sei o Deus que me chamou, o Deus que eu sirvo. Então em Jericó os medos vão cair, os medos que impedem o nosso avanço,
Os pecados que persistem em nos seguir vão ficar para trás. Nós iremos romper, iremos vencer. Você não vai voltar a praticar esse pecado que você anda e cai nele. Anda e cai nele. Quando você passar por Jericó, você vai vencer. Você vai vencer essa situação. Parecem obstáculos impossíveis aos nossos olhos, mas o Senhor vai te ajudar a vencer essas muralhas que você está enfrentando. E depois o último caminho para nós encerrarmos. Eles vão até o Jordão. Chega até o Jordão. O Jordão significa aquele que desce. Passou por Gilgal, passou por Betel, passou por Jericó, agora chegou no Jordão. Agora vai ter que descer. É o lugar da humilhação. É o lugar da submissão. Muitas vezes você está em lugares altos, todo mundo está vendo você voando, de repente você vai descendo, descendo, descendo. Fique tranquilo, você está chegando no Jordão. É o lugar de você descer para o Senhor quebrar o ego e o orgulho que existe em mim e você, para Ele poder cumprir e você receber aquilo que Ele falou a seu respeito e a respeito da sua casa. Então o Jordão é o lugar que nós vamos atravessar, mas para isso vamos ter que ter fé, humildade para descer antes de ser exaltado. É necessário a obediência para atravessar, mesmo quando as águas ainda parecem impedir o seu caminho. Se você obedecer, o Jordão vai se abrir. O Jordão vai se abrir e você vai passar do outro lado. Antes de Deus nos levar a uma nova estação, Ele nos chama para atravessar um Jordão. Você vai chegar e falar: como é que eu vou passar isso daqui? Mas você já passou por Gilgal, já passou por Betel, já venceu o Jericó. Jordão vai ser pouco para você atravessar, meu irmão, porque o Senhor está com você. Quem se rende à direção do Senhor experimenta novos começos, novas unções e recebe cumprimento de promessas. E agora eu encerro. Passaram o Jordão, o profeta pega a capa, bate no Jordão, o Jordão se abre, os dois passam. E quando ele chega lá, começa um movimento, uma ventania naquele lugar. E Eliseu ficou assustado. E Eliseu, ele ia sabendo que o Senhor ia tomar ele. Ele falou: Eliseu, pede o que você quer, que o Senhor vai me levar. Ele falou: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero a porção dobrada, Elias, do teu espírito. Olha só que coisa interessante. Eliseu não falou: eu quero ser 2 vezes mais profeta que você, porque porção dobrada estava destinada ao filho primogênito. Só pode receber porção dobrada quem é filho. Está entendendo? Só filho quem recebe porção dobrada. Só filho. Eliseu está falando, ajoelhado: Elias, me reconheça como herdeiro espiritual daquilo que você carrega. Elias, me reconheça como um herdeiro genuíno, o único filho que acompanhou você em todos os caminhos que você passou. Se coloque em pé, igreja, por gentileza. Está entendendo? Mas para isso precisa passar por Gilgal, por Betel, por Jericó, para o Jordão se abrir. Ele está falando, ele não pediu posição de profeta, ele pediu posição de filho. Eu sou filho, ele está falando, eu sou filho. Quantos aqui são filhos? Você reconhece a paternidade do Senhor sobre a sua vida. Só recebe herança quem é filho. Eliseu clama depois, quando vê Elias subindo num redemoinho com a carruagem de fogo. Eliseu clama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu estava falando: Elias, você é mais importante para a nação de Israel do que todo o seu exército. Está entendendo? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu estava dizendo: Elias, você, um único homem, é mais importante para toda a nação de Israel do que todo o seu exército, do que todos os seus carros de guerra. Então quando Deus chama um homem, uma mulher posicionado, ele vale muito mais do que todo o poder de guerra que uma nação e um exército pode ter. E é esse homem e é essa mulher que o Senhor está procurando aqui nessa noite. O manto profético, a capa de Elias, está pairando aqui sobre a igreja. Ele está pairando aqui.
procurando alguém para repousar, para você ser usado com poder e com graça diante do Senhor. E para encerrar, quando Eliseu está morrendo, Eliseu está também lá morrendo, cumprindo o seu ministério, o próprio rei de Israel clama assim a respeito da vida de Eliseu: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Isso mostra que Eliseu havia se tornado aquilo que Elias foi para Israel. O próprio rei reconheceu: eu sou o rei, eu tenho um exército, mas Eliseu, você valia mais para mim do que todo o exército que nós temos. É a unção de Deus que nos faz vencedores. Você pode estar aqui achando que é a sua conta bancária, que é o seu emprego. Não, é a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Eu quero convidar você aqui à frente. Talvez chegou aqui desanimado, pensando em desistir. O Senhor quer trazer você aqui que tem um manto profético aqui na nossa frente hoje. O Senhor quer te ungir, quer te dar um novo propósito, um novo recomeço, para você seguir adiante, ganhando almas para o Senhor. Cadê você? Cadê aqueles que entenderam o que o Senhor está falando e quer vir buscar a unção de Deus? Esse altar está inundado da unção de Deus, está cheio da graça de Deus, está cheio do Espírito de Deus. Venha buscar a graça de Deus, porque Ele chamou você, Ele te viu. Que Deus abençoe vocês. Eu passo aqui para o pastor Jadson. Deus abençoe. Venha aqui para o altar. Venha para o altar.